Olá, sexto ano. Dando continuidade aos nossos estudos sobre a Grécia Antiga, hoje nós vamos estudar a segunda polis, que está entre as mais importantes, Atenas. Aula anterior estudamos Esparta, a polis dos guerreiros, e hoje estudaremos Atenas, a polis democrática. Lembrando que tudo que Esparta valorizava de guerra, de morte, Atenas valorizava de cultura, educação, teatro. Lá a educação física era apenas para deixar o corpo forte, ok? Não era para a guerra. Aqui nós temos uma imagem do Parthenon, o templo dedicado à deusa Atena, a deusa da sabedoria. Então, vamos lá. Características principais da polis ateniense. Primeira, Atenas é conhecida como o berço da democracia, ou seja, o local onde surgiu a democracia no mundo. Então, lá em Atenas, pela primeira vez, surgiu a ideia de democracia e de política. Lá também surgiu a ideia de corrupção. Só que diferente da nossa sociedade, onde os corruptos eles ficam impunes, lá em Atenas, quando algum político ele cometia qualquer tipo de crime, ele sofria o ostracismo, uma eleição que poderia levá-lo até mesmo à morte. Atenas ficava no litoral do Mar Egeu, então olhem aqui embaixo, nós temos aqui o mar, ficava no litoral do Mar Egeu e por esse motivo realizava o comércio marítimo, era uma polis muito rica que realizava o comércio. Sua fundação foi os aqueus, povo mais pacífico, diferente de Esparta, que foi fundada pelos dodórios. O principal deus da polis era Atena, a deusa da sabedoria, que mostra qual era o interesse dos habitantes dessa polis. Os atenienses eles valorizavam o estudo, as artes, a educação física e a filosofia. Então, novamente falando, Atenas era uma polis rica por conta do comércio, foi ela quem criou a democracia e ela valorizava o estudo, as artes e a filosofia. A sociedade ateniense, assim como a espartana, também era desigual. No caso, nós temos aqui eupátridas, que eram os cidadãos atenienses, tudo bem? Quem eram os cidadãos? Eram os homens ricos, maiores de 21 anos, filhos de pai e mãe ateniense, nascidos em Atenas. Eles eram mais ou menos 1% da população. Eram eles quem tinham os direitos. Metecos eram os estrangeiros, pessoas livres que faziam o comércio, só que eles não tinham direito, eles não podiam participar das eleições, dos jogos, nada. Abaixo dos estrangeiros nós tínhamos os escravos. Os escravos eram pessoas endividadas ou prisioneiros de guerra. Uma curiosidade, um eupátrida, um cidadão, ele poderia tornar um filho escravo e tornar o escravo filho. E abaixo dos escravos, que eu não coloquei aqui, estavam as mulheres, consideradas lixo, que só serviam para procriar. Então, sociedade ateniense. Lá no topo, os eupátridas, cidadãos, homens maiores de 21 anos, filhos de pai e mãe ateniense. Abaixo, nós tínhamos os metecos, os estrangeiros. Lá embaixo, os escravos. E abaixo dos escravos, as mulheres. Só quem tinha direito em Atenas eram os eupátridas, os cidadãos. O que era necessário para ser cidadão em Atenas? Novamente falando, esses eram os cidadãos, a minoria. O que era necessário para ser cidadão? Ser homem, ter mais de 21 anos, ter nascido em Atenas e ser filho de pai e mãe ateniense. Vou dar um exemplo. O Rafa, ele é homem, tem 22 anos, nasceu em Atenas, mas a mãe dele não é ateniense. O Rafa é cidadão? Não, ele é estrangeiro. A Heloísa, ela é mulher, tem maior de 21 anos, nasceu em Atenas, é filha de pai e mãe ateniense. Ela é cidadã? Não, porque ela é mulher, tá? O Yuri, ele é escravo. Ele é cidadão? Não, porque ele é escravo. Então, para ser cidadão é necessário ser homem, maior de 21 anos, nascido em Atenas e filho de pai e mãe ateniense, ok? Lá em Atenas, as mulheres, diferente de Esparta, elas eram muito desvalorizadas, elas eram tratadas como lixo, tudo bem? Elas eram inferiores aos escravos. Elas não podiam sair de casa, elas ficavam presas em um quartinho chamado gineceu. Elas tinham que casar com quem os pais delas escolhiam. Então, a partir do momento que a menina menstruava, mais ou menos aos 12 anos, elas eram obrigadas a se casar, tá? Elas eram criadas para ter filhos e cuidar da casa. Elas não tinham direito algum. Conta a história que uma mulher se fantasiou de homem para ver o filho jogar nas Olimpíadas.
Ele venceu e ela ficou tão feliz que quando ela comemorou, a, a fantasia dela caiu. E quando a fantasia dela caiu, descobriram que era uma mulher e o próprio filho a matou. Então, lá em Atenas, as mulheres eram consideradas lixo. A educação ateniense. A educação ateniense era uma educação para a formação completa do indivíduo. Era uma educação que ensinava a ler, escrever, contar, artes, teatro para os meninos. E para as meninas? As meninas aprendiam a lavar, passar e cuidar da casa. A democracia ateniense. Novamente falando disso, muito importante, vai cair na prova. Democracia significa governo do povo. São as eleições, é a política. Só que lá em Atenas não era bem uma democracia que ocorria. Então, em Atenas, os governantes eram escolhidos anualmente pelos cidadãos, por meio do voto. Então, o governo lá de Atenas era uma democracia. Eram os cidadãos quem escolhiam o governante e também podiam tirar do poder. Porém, apenas os cidadãos participavam. Novamente falando, quem eram os cidadãos? Homens maiores de 21 anos, nascidos em Atenas, filhos de pai e mãe ateniense. 1% da população. Então, Atenas era realmente uma democracia? Todo mundo participava? Todo o povo participava? Não, apenas a minoria. Na prova vai cair essa charge aqui, sobre a democracia ateniense. Preste atenção, todos têm direito ao voto, todo mundo está comemorando. Menos as mulheres, é óbvio. As pessoas comemoram ainda. Claro, menos os pobres, menos gente comemora. Menos os escravos, tá certo? Menos gente comemora. Menos os menores de 18 anos, menos gente comemora. Fora esses detalhes, todos podem votar. Oba, bravo! Ou seja, quase ninguém podia votar. Olha lá, a população era isso. Quem podia votar? Isso. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Beijo grande a todos. Até a próxima.